Olá, tudo bom? Eu sou o Pablo, sou professor de matemática e hoje a gente vai trabalhar com frações. Na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai aprender como se soma uma fração, como se subtrai uma fração, como se multiplica uma fração e também como se divide uma fração. Para a gente ter uma ideia geral do que representa uma fração, vamos olhar para essa situação aqui hipotética. Pense que esse quadrado aqui seja um pedaço de bolo. E que nesse pedaço de bolo, essa parte pintada, rachurada aqui, foi consumida. Ou seja, a gente sabe que nesse caso o bolo tem 4 pedaços. Então qual é a fração que representa a parte do bolo que foi consumida? Um pedaço foi consumido em 4 possíveis. Da mesma forma também, existe outra fração que representa essa situação. Quais são os pedaços de bolo que ainda restam? 3 pedaços em 4 possíveis. A ideia geral de fração é apenas isso. Mas como que eu trabalho com fração? A primeira coisa que a gente vai ver aqui agora é somar frações, que é, por exemplo, meio, que é uma fração, mais 2 terços. Conforme a gente viu, eu já coloquei lá no ambiente virtual, a gente aprendeu como se tira o mínimo comum entre esses dois números aqui, que no caso é os dois denominadores, que é o 2 e o 3. A gente aprendeu lá, está arquivado lá, que é o 6, né? Agora, como daqui para frente, como se procede essa soma? Primeiro passo, a gente vai trabalhar com essa primeira fração aqui, o meio. A gente vai pegar esse número de baixo, dividir pelo de baixo, e o resultado a gente multiplica pelo de cima. Então, vamos trabalhar com essa primeira fração, o meio. 6 dividido por 2 é 3. Beleza? Dividir pelo de baixo. Agora eu multiplico pelo de cima. 3 vezes 1 é 3. Mas, como se trata de uma soma, esse processo, pessoal, que eu estou fazendo aqui, tanto vale para a soma como se fosse uma subtração também. 6 dividido por 3 é 2. Dividir pelo de baixo. 2 vezes 2 é 4. Agora é um processo matemático simples. Eu tenho 3 com 4, então eu tenho 7. Repito o denominador. Então, eu descobri o seguinte, que a meio mais 2 terços é outra fração, que é 7 sextos. Ok? Como agora se procede, é uma multiplicação entre duas frações. É um processo um pouco mais simples ainda. Meio vezes 2 terços. Vou pegar o numerador e multiplicar pelo numerador, ou seja, o de cima vezes o de cima. 2 vezes 1, que é 2. E o denominador vezes o denominador. 2 vezes 3, que é 6. Então, a fração meio multiplicada pela fração 2 terços é a fração 2 sextos, que eu ainda posso dividir, ou seja, eu posso simplificar essa fração ainda. Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, o que vai gerar? 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. O último passo que a gente vai ver aqui agora, que é trabalhar com fração, é como eu divido essa fração. Vamos pegar esses mesmos dois exemplos aqui. Meio dividido por 2 terços. Como a gente faz agora? Sempre a gente vai repetir a primeira e o resultado e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, se eu tenho 2 terços, qual é o inverso de 2 terços? 3 sobre 2. Então, agora é um simples processo matemático de uma multiplicação entre frações, igual a gente fez aqui. Numerador vezes numerador, ou seja, 1 vezes 3 é 3, e 2 vezes 2 é 4. Tá bom?